Olá, queridos irmãos e irmãs, Marcos Venâncio aqui com vocês, esse é o canal Falando sobre Deus. Bom, o Papa Francisco, se manifestou em relação à situação da igreja na Nicarágua. O Papa se posicionou em referência à forma como o Daniel Ortega, o ditador nicaragüense, tem agido em relação ao seu povo e também à igreja. Irmãos, isso aí é de suma importância para nós. Talvez você já tenha tido notícia desse fato que o Papa se manifestou. Mas para mim o que eu quero trazer aqui é a importância, a relevância que isso tem para nós como católicos, certo? Porque se a igreja ela não se manifesta, ela abre mão de uma defesa que é necessária para nós católicos. Uma vez que a igreja está sendo perseguida em algum local, em algum país, é extremamente importante que a gente se manifeste e não fique apenas calado. Ok? Então a gente vê aí que muitos leigos falam, demonstram a sua indignação e a gente fica esperando que a igreja de uma forma oficial se manifeste, principalmente na pessoa do nosso líder maior, que é o nosso Papa Francisco. Amém? Então ele se manifestou, graças a Deus, se mostra a favor da igreja e não poderia ser de outra forma. Então assim, ele se manifestou colocando, dando um quadro realmente do que é aquela ditadura. Ele chama a atenção de uma forma rígida. Eu vou trazer aqui a reportagem para vocês, a matéria que diz da Gazeta do Povo, onde ele vai dizer: Papa Francisco critica a ditadura grosseira da Nicarágua. Ou seja, foi a forma como ele classificou a forma como Daniel Ortega tem conduzido a igreja lá. Disse que é uma ditadura grosseira, ou seja, não é só uma ditadura, é uma ditadura grosseira. O Papa diz aqui: o Papa Francisco descreveu a Nicarágua de Daniel Ortega como uma ditadura grosseira após a condenação de um bispo nicaragüense a 26 anos e 4 meses de prisão. Ou seja, o Papa está falando aqui da pessoa do bispo de Matagalpa, bispo Álvares, que foi condenado a 26 anos e 4 meses de prisão. E não foi só isso. O que aconteceu? Daniel Ortega, ele expulsa do país bispos, freiras, padres, leigos e também opositores políticos. Ou seja, o país está numa ditadura terrível e a igreja tem sido duramente perseguida por esse governo. Então o Papa se pronunciou, chamou de ditadura, confirmou e ainda disse que é grosseira. Eu acho que ainda é pouco, poderia falar mais, mas já deu um sinal do pensamento dele, do que ele acha daquele local. Acredito até que se ele for mais forte nas suas críticas, a igreja pode até sofrer outras sanções. Até porque depois dessa fala do Papa, Daniel Ortega já chegou fechando duas faculdades, universidades católicas. Uma delas me parece que é João Paulo II. E ainda fechou um organismo, Caritas, que ajuda o povo, de caridade, de ajuda ao povo sofrido da Nicarágua. Ele fechou e ainda tomou posse, dos bens da igreja. Então, assim, foi realmente muito bom ver o nosso Papa Francisco se posicionar em referência a isso aí. Ou seja, ver que ao expulsar essas pessoas, Daniel Ortega ele se deparou com um problema muito grande. Qual foi? Que o bispo de Matagalpa, Dom Álvares, ele
não aceitou ser expulso do país. Eles tinham duas alternativas: ou sai do país ou vai ser preso. E o bispo resolveu ficar e encarar a prisão do que sair do país. Bom, essa decisão de Dom Alvarez, ela foi um problema para Daniel Ortega, porque ele esperava que ninguém quisesse ficar preso, todos saíssem do país. Mas o bispo, ele resolveu ficar, e resolvendo ficar, Daniel Ortega não teve outra saída senão prender o bispo por 26 anos, uma pena de 26 anos e 4 meses. Uma pena dura. Mas isso foi ruim para ele, por quê? Porque chamou a atenção do mundo todo contra ele. Chegando ao ponto do próprio Papa tendo que se manifestar contra essa grosseria, né, com a igreja no seu país. E não só isso, a própria ONU reuniu num documento diversos países, 55 países assinaram um repúdio à ditadura, condenando a ditadura de Daniel Ortega, as suas medidas que ele realiza no país. Só que tem um problema: o nosso Brasil, o nosso país, ele não assinou. O governo brasileiro, na pessoa do presidente Lula, Luiz Inácio da Silva, não assinou. Mas não assinou também, a gente sabe por quê, né? Já era de se esperar. Porque Lula e Ortega, eles são realmente ali unha e carne, né? Comungam da mesma ideologia, do mesmo desejo de poder. Na realidade, o Lula gostaria mesmo de implantar aqui no Brasil o mesmo regime que Daniel Ortega tem lá no seu país. Por isso, ele não assinou, né? Se pudesse, acredito que está cada vez mais difícil para ele realizar o seu sonho, mas esse era seu sonho, por isso não assinou, repudiando as medidas daquele governo ditador. Então, irmãos, graças a Deus, nosso Papa se manifestou. É importante que a gente continue orando pela igreja da Nicarágua, não só pela igreja, mas por todo o povo da Nicarágua, que está sendo muito perseguido lá. Está ficando cada vez mais difícil, mas a igreja permanece firme. O Senhor disse para Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quanto mais ele perseguir, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai triunfar sobre isso tudo. O mundo já está se manifestando, à exceção do nosso Brasil, evidentemente, era de se esperar, mas o mundo está se manifestando e a igreja vai vencer. A necessidade de nós nos manifestarmos, da igreja se posicionar, uma vez que cada vez mais a igreja é perseguida, uma vez que cada vez mais a nossa fé, os nossos símbolos são vilipendiados, a moral cristã é cada vez mais relativizada, ou seja, eles querem viver num mundo sem Deus, criar uma comunidade, uma sociedade sem Deus, um país sem Deus. Então, assim, nós temos que nos manifestar. Porque o próprio Senhor vai falar em Lucas 16, versículo 8, que os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, os filhos deste mundo, eles se manifestam, eles vão atrás dos seus desejos pagãos de viver sem Deus. E nós, muitas vezes, ficamos calados. A igreja não deve se calar. Amém? E o Senhor diz também no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes, astutos, né? Como a serpente. Nós também temos que falar sim, temos que elevar a nossa voz para que a nossa igreja não seja subjugada. Orando a Deus, eu tenho certeza que vai chegar um momento que tudo isso vai passar para os nossos irmãos. Mas não se esqueça de orar por eles, ok? Eu fico por aqui. Peço a você que se inscreva no canal. Você que está chegando pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Dê um like, porque isso ajuda muito aí ao vídeo, ok? Estivemos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.